terra será inundada. Hoje, então, nós vamos falar de um outro tema, que é o dom de línguas moderno e o batismo com o Espírito Santo. Esse é um tema que também é muito controverso, então eu vou falar para vocês hoje como foi que esse dom surgiu, né? E como é que ele se desenvolveu. Dentre outras fontes, uma fonte que eu tenho é essa aqui. Não é um livro nosso, é um livro publicado, muito bom, publicado pela editora Vida, né? É de Vinson Sinan, é O Século do Espírito Santo. Aqui tem toda a história do movimento, né? Comemorando, ele fez esse livro aqui é uma enciclopédia. Ele é um respeitado, né, historiador dos movimentos pentecostal e carismático, e aqui ele dá realmente esses detalhes, alguns que nós vamos ver hoje. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou soltar 2 vídeos. São rapidinhos, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Ouçam esse primeiro. Infelizmente não saiu o som, mas eu vou pedir para o Gui. Acha ele no YouTube aí, Gui, ele é bem curtinho. Coloca o conteúdo. Por quê? Porque ele sabe das nossas necessidades e ele sabe da vontade Saiu. de Deus. Só aumenta um pouquinho o volume. Como eu que vou começar a orar agora. Você pode começar a orar junto comigo. Às vezes entenda um outro, fica mais fácil. Presta junto comigo, solta a sua voz. Sim, mas eu não estou entendendo. Nem eu. Porque a própria carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, explica. Aquele que ora em línguas, ele não entende, porque na verdade ele está orando na linguagem do Espírito. Basta que o Espírito Santo entenda. Muito bem, esse é o primeiro vídeo. Esse é o padre Jonas Adib, é o fundador da Canção Nova. Antes eu gostaria de deixar claro uma coisa, irmãos. Nós respeitamos e consideramos todos os nossos irmãos cristãos, católicos, evangélicos. Nós cremos que no céu não está reservado para uma religião. O céu está reservado para cristãos sinceros, que seguem os passos de Jesus Cristo, seja ele de que igreja for, tá bom? Então, nós não estamos aqui, eu usei isso aí como exemplo, porque o dom de línguas, ele é manifesto no movimento, especialmente no movimento pentecostal, neopentecostal e carismático, e no meio protestante em geral, né? Poucas igrejas protestantes tradicionais não se utilizam desse recurso. Mas vocês perceberam uma coisa? O que ele disse? Ele pronunciou uma série de palavras aí. Ele, inclusive, tem um outro vídeo que eu não vou soltar, porque esse tem 10 minutos. Nesses 10 minutos ele está falando em línguas que ele disse que ele não entende. Ele não sabe o que ele falou, mas que ele falou. Mas ele disse que Deus entende. Então, vejam um outro vídeo que eu também gostaria de passar para vocês. Sim, mas você não fala uma língua A língua estranha. A Bíblia nos fala sobre o dia de Pentecostes. Quando estamos falando em línguas estranhas, chamada língua dos anjos, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, por exemplo, a pessoa está falando algo, agora, E o que quer dizer isso? Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. Só que Deus entende. São a língua dos anjos. Agora eu queria falar. Não, eu só queria ver se alguém entendia. E eu não entendi nada do que eu falei. Deixa eu ver se dá para... Eu não sei por que ele não projetou tudo, porque o Ratinho também fala, né? Mas ele fala em tom de gozação. Vocês ouviram, não? Ouviram, né? Mas esse outro aí é um pastor neopentecostal. É o... Opa.
é o pastor Agenor Duque. Ele foi pastor da igreja. Hoje ele não é mais pastor, ele é apóstolo. Ele foi pastor da Igreja Universal, depois saiu e montou a própria igreja. E hoje ele tem uma igreja. Mas ele está falando aí também. Vocês perceberam que o Ratinho perguntou se ele entendeu o que ele tinha falado? O que ele disse? Não entendeu nada. Ele não sabe o que ele falou. Ele disse, mas Deus sabe. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que eu vou falar aqui algumas coisas e eu gostaria de saber se vocês entendem. Eu vou falar pausadamente e depois que eu terminar, e vocês, se alguém aí entender, vocês falam. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, Erev Tov, Erev Tov, Buhim Abaim, Erev Tov, Buhim Abaim. Alguém entendeu alguma coisa? Então vou dizer mais uma outra frase. Essa tem uma frase que é parecida, é num outro idioma parecido, no idioma irmão. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Tem um outro idioma que fala essa mesma frase e fala Salam Aleikum ou Assalamu Alaikum. Mas eu falei para vocês Shalom Aleichem. Agora, uma outra. Vocês não sabem o que significa. Uma outra. Baruch Abba Beshem Adonai. Baruch Abba Beshem Adonai. Alguém também conseguiu entender o que eu falei? Hã? Veja, pelo menos o irmão identificou aí a língua que eu estou falando, né? Por causa de algumas palavras. Agora uma outra também, vou falar mais uma outra palavra. Kadosh. 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 Adonai Elohim. Sevaot. Asher Hayai. Verrover Veiavô. Vocês entenderam alguma coisa? Muito bem, então agora eu vou falar numa outra língua. Vocês não entenderam. Rutos garegapesen, Hotheos, Tom Cosmo, Ruste, Tom Ruyon, Tom Monogene, Rinapaz, Hopistel, Meapoletai, Alehe, Zoen, Aiônio. Ninguém entendeu, né? Então eu vou falar para vocês o que eu falei. Agora, a diferença do que esses dois camaradas falaram, eu falei e vocês não entenderam nada, mas eu entendi. Eu sei o que eu falei. A primeira coisa que eu falei para vocês foi Erev Tov. Eu dei uma boa noite para vocês. Boa noite tem duas palavras, na língua hebraica quanto na língua grega. Tem palavras que se usam, assim como no inglês. No inglês você dá boa noite de duas formas, não é isso? Good evening e good night. Good evening é quando você chega, no começo da noite. Good night é boa noite de despedida. No hebraico, quando você vai cumprimentar alguém, quando chega, primeiro o cumprimento deles, que é um olá, que quer dizer paz também, é shalom. Então, se eu falo para vocês Erev Tov, eu estou dando boa noite para vocês. Boa noite porque ainda está cedo, tá? Antes das 9 da noite ainda é Erev Tov. Quando eu falei para vocês Buhim Abaim, eu disse para vocês, sejam bem-vindos. Eu vou só mostrar isso para vocês, que eu coloquei nos slides, né? E o Shalom Aleichem foi uma frase que Jesus pronunciava muito. Sabe o que quer dizer? A paz esteja convosco. Shalom Aleichem. Depois eu falei para vocês o verso de Mateus
capítulo 21, verso 9, onde, quando Jesus estava descendo o monte, lá para a entrada triunfal em Jerusalém, no capítulo 21, acho que é versículo 9, onde ele é saudado, Hosana ao filho de Davi. Então, as pessoas dizem, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito, Baruch, bendito, abençoado. Eu disse para vocês assim, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito por vocês terem vindo em nome do Senhor. Isso foi um texto bíblico. Ali tem um outro texto que eu também não citei, mas é o Salmo 121, os versos 1 e 2, onde ele diz assim, Esaenai el Earim, Meai Yavô Esri, Esri Meim Adonai, Ose Shamai Vaaretz. Ele diz assim, olho ou ergo os meus olhos para as montanhas e pergunto, de onde virá o meu socorro? E aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. São frases, eu falei em vocês, eu entendi tudo o que eu falei, eu sei o que eu falei. E a outra frase que eu falei foi essa aqui, ó, de Apocalipse capítulo 4, versículo 8, onde os anjos estão adorando a Deus. Eu não falei ela em grego, mas ali tem em grego e em hebraico, onde ele diz Kadosh, Kadosh é santo, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Adonai, Adonai quer dizer o quê? Senhor, Elohim, ali pode ser pronunciado também Yehová, ou Hashem. Adonai, Elohim, Adonai é Senhor, Senhor Deus, Tsevaot, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o que era, que é e que há de vir. E em grego, que vocês ouviram na última pregação do pastor, ele até falou aqui, citou a palavra Senhor, santo é Hagios, Hagios, Hagios. Kyrios, Kyrios é Senhor. Santo, santo, santo. Senhor, Deus. Ro, Theos, ou Theos, que é de onde vem teologia. Ro, Pantocrator. Pantocrator é Deus Todo-Poderoso, né? Roen, Kai, Roon, Kai, Ro, Erhomenos. E o outro texto que eu falei para vocês, esse de Apocalipse 4:8 eu não tinha falado para vocês, mas o outro texto que eu falei para vocês foi João 3,16, que é o texto mais conhecido. Eu poderia estar pregando, e se tivesse um judeu ou um grego aqui, eles entenderiam o que eu estou dizendo. Aquele texto que eu li que eu falei, Rutos garegapesen, Roseos, Tom Cosmo, Ruste, Tom Ruion, Tom Monogene. Rutos quer dizer de tal maneira, pois amou Deus, Tom Cosmo. Cosmo é o mundo. E Ruster é que deu seu filho monogene, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam, irmãos, a diferença é essa. Eu falei no idioma, vocês não entenderam. Eu falei para vocês aqui o quê? Mistério. Com quem que eu falei aqui nessa igreja? Com quem somente? Se vocês não entenderam, quem entendeu? Quem estava aqui entendeu? Deus e os anjos. Eu falei com Deus. Eu falei em mistério, porque Deus entendeu. Agora, diferentemente das línguas que nós vimos, elas não tinham nenhuma estrutura. Ninguém entende. Vejam, essas línguas, irmãos, infelizmente, elas são treinadas,
são decoradas. Existem palavras, se vocês pegarem, por exemplo, alguns vídeos na internet, e vocês quiserem aprender a falar línguas, vocês aprendem. Tem pessoas que buscam a salvação pelas obras, porque buscam ser batizadas com o Espírito Santo, porque diz que a evidência, nós vamos ver no final qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Acreditam que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Nós vamos ver qual é a evidência. Quem diz isso é a Bíblia. Tá certo? Mas essas línguas que falam, elas não têm estrutura, e eu posso dizer para vocês que nem Deus entende, porque elas não estão dizendo nada. São palavras decoradas, e você pode decorar. Você pode decorar. Tem um vídeo de 10 minutos, só para você ter uma ideia, que é para os carismáticos, o padre Jonas Adib ensinando como falar. Existem pastores também, existem outros ensinando como falar línguas. E muita gente vai ali e fica dias, horas, até no momento de êxtase realmente fala. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala. Tem até uma palavra, a primeira palavra que eu aprendi, porque essa palavra se falava muito, e ela fala. Essa é uma das palavras mais faladas, é a palavra labachurias. Alguém já ouviu? Labachurias. Tinha um que até falava assim, ripa labachurias. Labachurias. É muito falada. Então, são várias palavras que são pronunciadas, mas que são decoradas. Tá certo? Agora eu queria falar para vocês, afinal, o que são essas línguas e de onde elas surgiram. Eu vou mostrar para vocês de onde surgiram essas línguas e como a Bíblia trata, como que é o dom de línguas bíblico. Por isso que eu quero dizer para vocês que eu creio no dom de línguas. É um dos dons do Espírito Santo. Ele é autêntico. Mas eu vou mostrar para vocês qual é o dom de línguas do Espírito Santo. Vejam. Então, como é que essas línguas surgiram? Da onde surgiu? Como é que surgiu esse fenômeno, né, que ocorre hoje? Eu não sei se vocês sabem, mas tanto no meio pentecostal, neopentecostal, protestante tradicional e também na Umbanda e no Espiritismo. E é a mesma coisa, tudo igual. As palavras são bem semelhantes. O fenômeno acontece, é repetido em todos os lugares. Vocês viram que o padre não falou, mas ele fala também. O pastor lá e os pastores dizem que é a língua de quem? Dos anjos. Vejam, eu só queria esclarecer uma coisa para vocês. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar diversos relatos na Bíblia. Eu coloquei algumas ilustrações aí. Por exemplo, você vai encontrar anjos falando com Abraão. Será que eles falaram alguma coisa assim estranha? Se você ler o relato bíblico, você lê que é um diálogo normal. Os anjos de Deus, eles conhecem todas as línguas da terra. Falaram com Abraão. Depois a mulher de Manoá encontrou um anjo e o anjo anunciou para ela o nascimento de Sansão. Manoá não estava presente. E aí Manoá disse, vamos ver se a gente fala com ele, eu quero falar com ele também. E o anjo também falou com Manoá e sua esposa. Nós encontramos lá no Novo Testamento também, os anjos também falaram com Daniel. No livro de Daniel existe um diálogo muito longo entre Daniel e o anjo Gabriel. Mas vocês veem que é um diálogo normal. Ele estava falando na língua de Daniel. Eu acredito que os anjos devem ter o seu próprio idioma, um idioma no qual eles se comunicam. E um dia nós vamos ter o prazer de conhecer. Mas quando se fala com os anjos e com Deus, eles se comunicaram na nossa língua. Não numa língua estranha que eu não entendo. Vejam, o outro exemplo, Zacarias, o anjo apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista.
Só pedir, Ju, traz um pouquinho de água. Muito bem. O anjo também falou com João Batista. E com quem mais falou? Maria. O anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Agora, será que todas essas ocasiões foram em línguas que eles não entendiam? Ou numa língua específica? Quando Jesus nasceu, os anjos também apareceram aos pastores lá em Belém e anunciaram o nascimento de Jesus. Então, a Bíblia ela está repleta. Agora vejam como é que surgiu as línguas modernas faladas. Elas surgiram exatamente no dia 1º de janeiro de 1900. No primeiro dia do século 20. No seminário, numa cidade chamada Topeka, ou se escreve Topeka, nos Estados Unidos, com um pastor, é aquele que está, este aqui é o pastor Charles Parham. Esse pastor, ele fundou o instituto, um instituto teológico, aquele ali, o Instituto Betel. E ali ele tinha cerca de 40 alunos no curso de teologia. E uma das alunas dele, neste dia, no primeiro dia do século 20, ela pediu para que o pastor orasse, impusesse as mãos sobre a cabeça dela, porque ela queria o dom de línguas do Pentecostes. E veja o que aconteceu. Agora, olha o que é interessante, o que diz aqui no livro, falando sobre a história do... É lógico que isso depois mudou. Na página... Na página 15 desse livro aqui, o Parham diz o seguinte: impus as mãos sobre ela e orei, declara Parham, recordando aquele momento. Eu mal havia completado 3 frases quando a glória desceu sobre ela. Uma auréola luminosa parecia envolver sua cabeça e seu rosto. E ela começou a falar em chinês. Durante 3 dias não conseguia falar uma única palavra em inglês. Então, veja, naquela ocasião ele disse que Agnes Osman, ela falou em outra língua, mas segundo ele a língua chinesa. É lógico que ela não pregou para nenhum chinês, ficou 3 dias sem conseguir pronunciar nenhuma palavra. Mas aí o que acontece? Em 1905, ele mudou-se para a cidade de Houston, no Texas, e ali ele fundou uma nova escola. E nessa nova escola, um de seus alunos, que é este aqui, William Joseph Seymour. Este era uma pessoa negra, e os negros não tinham oportunidade de estudar, né? Então ele foi aluno, mas para ele se matricular na escola, ele assistia às aulas sentado numa cadeira no corredor. Ele não se misturava, não podia se misturar com os brancos, né? Devido ao racismo. Só que no dia 14 de junho de 1906, naquele local ali, que era onde funcionava uma igreja metodista que fechou, né? Aqui, na Rua Azusa, número 312, na cidade de Los Angeles, Seymour iniciou um movimento onde ele estudou com Parham, e ali ele é considerado aquele local como o berço do pentecostalismo, e ali então ele misturou as
aquilo que ele havia aprendido com práticas da cultura africana. Se vocês assistirem uma reunião na África, lá eles têm o costume de dançar, de bater palmas, de ficarem agitados. Então, ele trouxe, porque isso não tinha. Isso também está escrito aqui no livro. É no livro de um especialista na área pentecostal. Ele diz assim, o movimento da Rua Azusa parece ter sido uma fusão da religião branca, holiness, com os estilos de adoração da tradição cristã, isso está na página 19, negra, dos Estados Unidos, que se iniciou nos tempos da escravidão no Sul. O louvor e a adoração expressivos da Rua Azusa, caracterizados por danças e clamores, eram comuns tanto entre brancos apalachianos quanto entre os sulistas negros, né? E a mistura de língua e outros dons carismáticos, música de brancos e negros e variados estilos de adoração, deu origem a uma forma local de pentecostalismo. Essa nova expressão de vida cristã provou ser extremamente atrativa para as pessoas discriminadas nos Estados Unidos e em outras nações. Vejam, então o que acontece? Aquele movimento era algo novo, algo atrativo, e atraiu pessoas dos Estados Unidos inteiro. E dali, como se expandiu pelos Estados Unidos, eles espalharam pessoas levando essa nova descoberta para as outras nações. Para o Brasil, que é o que mais nos interessa, veio de lá, né? O Luiz Francesco, que na verdade o nome dele original é Luigi. Luiz Francesco, no ano de 1910, ele fundou a primeira igreja pentecostal no Brasil. Foi a Congregação Cristã do Brasil. Esta aí é o primeiro templo, né, lá no Paraná, em Santo Antônio da Platina. Além dele, outros 2 foram para o estado do Pará, Daniel Berg e Gunnar Vigrin. Esses fundaram a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, tá certo? E a partir dessas 2 igrejas, especialmente da Assembleia de Deus, fundiu-se hoje o pentecostalismo. Na verdade, a grande mãe das igrejas pentecostais do Brasil e neopentecostais é a Igreja Assembleia de Deus. Então, foi através desses 2 homens que veio, né? Eles chegaram no Brasil intitulando-se como pastores da Igreja Batista, que de fato eles haviam sido, porém já haviam deixado a igreja, mas chegaram lá e se misturaram entre os irmãos batistas, e aí acabaram tirando esses irmãos da Igreja Batista e fundando essa nova denominação no Brasil. Ali também está a primeira igreja fundada no Brasil, tá certo? Só que esse fenômeno ele foi captado também pelos luteranos na década de 60, 1960. Os luteranos eles ficaram entusiasmados com o movimento pentecostal, e aí trouxeram para dentro da igreja, que era uma igreja tradicional. E em 1967, a Igreja Católica também trouxe para dentro dela o movimento da renovação carismática. Porém, não se expandiu muito, né? Porque existia uma certa resistência dos católicos tradicionais, tá certo? Mas, na década de 80, início da década de 90, o catolicismo perdeu muitos fiéis. Surgiu um novo segmento entre os pentecostais, o neopentecostalismo. Neo é novo. O neopentecostalismo que arrebatou muita gente do catolicismo. Então, o falecido Papa João Paulo II, ele viu que alguns ícones, um deles no Brasil, como o padre Marcelo Rossi, estava despontando e arrastando milhões, né, nas missas carismáticas. Só para vocês terem uma ideia, ali tem uma reportagem do dia 3 de novembro de 99,
showmissa. Numa showmissa de finados, ele reuniu 600 mil pessoas aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Então, o Papa, ele decidiu dar voz e abençoar esse movimento. E hoje cresceu de uma forma assim, muito grandiosa, né? Mas, na verdade, esse evento, a forma como é falado, essas palavras desconexas, ela não começou em 1901, na virada do século. O registro que se tem dela é no surgimento do espiritismo moderno, que surgiu na casa da família de John Fox, nos Estados Unidos, é aquela casa ali, né? Eles haviam acabado de chegar da igreja e as filhas ouviram algumas pancadas na parede. Então foi a família de John Fox. Então essas pancadas, a partir daquele momento, então elas dialogaram com os supostos espíritos, né? E a partir dali então nasceu o espiritismo moderno, tá certo? E na primeira reunião espírita que teve naquele ano, no ano de 1848, né? Esse fenômeno ele foi manifestado. Eles falaram em línguas. Tem um historiador chamado Robert John MacDonald, que em 1964, espírita, né? Enquanto ele discursava na 7ª Convenção Anual Espírita, ele declarou: um dos mais recentes fenômenos observados no campo da religião é o interesse pela glossolalia, que é o dom de línguas estranhas, que já atinge as igrejas protestantes tradicionais. Quando o espiritismo surgiu em 1848, muitos médiums de então experimentaram o fenômeno, e até hoje ele segue se manifestando com certa extensão em nosso meio. E só para vocês terem uma ideia, isso aí é uma pergunta de um ex-evangélico, que ele se converteu ao espiritismo e ele fez uma pergunta antes de ser espírita. Eu era evangélico, fui batizado com o Espírito Santo, ok? Dons de línguas, quero saber a visão sobre isso. E aí vamos ver se ele fala. Aí vamos ver se vai sair. Ele confirma o que eu estou falando, então, Jorge. Esse fenômeno pertence ao capítulo das mediunidades. Nada tem de extraordinário. Esse fenômeno pertence à mediunidade. Nada tem de extraordinário. Entendeu? Então, esse fenômeno, agora nós vamos para a Bíblia. Agora eu gostaria de ir para vocês na Bíblia. Vamos falar agora do dom de línguas. Esse é o dom de línguas que é manifestado hoje. O dom de línguas bíblico, ele foi prometido por quem? Por Jesus. Olha só, Marcos capítulo 16, verso 17. Eu estou projetando os versos para nós ganharmos tempo. Jesus disse o seguinte, no verso 17, do capítulo 16 de Marcos: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios e falarão o quê? Novas línguas. Vejam, Jesus falou que os cristãos, eles precisariam falar novas línguas. Em que contexto Jesus falou isso? O verso 15 diz, olha só: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus disse que os cristãos falariam novas línguas para quê? Qual a utilidade? Para pregar o evangelho. Por quê? Porque a maioria dos discípulos eram rudes, que só sabiam muito mal falar o seu idioma local. E eles tinham que pregar para estrangeiros em todas as partes do mundo. O evangelho, ele iria ser pregado em todo o mundo, em todas as línguas do mundo. Nosso tempo já está um pouquinho avançado, mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Aí está o texto de Marcos 16, 17, que foi escrito em grego, no grego internacional, no grego comum, que era o grego koiné, né? Então, Jesus aí, ele diz essas palavras. Olha a última palavra só que ele fala,
é a palavra kainás, que vem de kainós, que quer dizer novas. Falarão línguas, glossais, lalucim, kainós. Línguas falareis novas. É assim que está no grego, né? Por causa da estrutura que você tem que montar a frase. Mas falarão novas línguas, novas, kainós. Na língua portuguesa, quando nós nos referimos a novo, só existe uma palavra. Mas, no grego, existem duas palavras com significados distintos. A palavra kainós e neos. Kainós é novo no sentido, ele quer dizer que é novo no sentido de algo já existente. É novo para quem está recebendo. Por exemplo, eu posso comprar, a gente está aí na luta aí para comprar um carro, né? E nós vamos comprar um carro, pretendemos comprar um carro um pouquinho melhor, mas aí para ser um pouquinho melhor tem que ser usado. Mas vejam, se eu quiser mostrar o meu carro para alguém, para algum familiar, ou colocar uma foto lá, eu vou dizer, olha aí pessoal, olha o meu carro novo. Mas o carro não é novo, ele é novo para mim, certo? Essas novas línguas, elas seriam novas para os discípulos, porque eles não falavam antes. Neos é quando é algo inédito, algo recente, algo recém-criado. Por exemplo, o Novo Testamento é Kainé Viafeque, Novo Testamento. Mas o Testamento, ou Nova Aliança, a aliança do Novo Testamento é nova? É a mesma aliança que foi formada lá, ela apenas foi renovada. Ela é nova no sentido de ter sido aperfeiçoada, porque Jesus morreu, ele disse, esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Ele usa essas palavras, a palavra kainós. Então isso é muito importante, é o que nós vimos aí, existe uma diferença, e Jesus falou kainós. Agora vejam, a promessa de Jesus, vejam que infelizmente os pentecostais usam o nome de Pentecostes para falar uma língua diferente, mas olha o que diz no Pentecostes, quando eles falaram novas línguas. Olha só, o que diz aí, olha, Atos capítulo 2, versos 4 a 11, eu vou ler aqui para vocês, da versão Almeida Revista Atualizada. Todos ficaram cheios, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concediam que falavam. Agora veja o verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, pessoas vindas de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um fazia o quê? O que diz ali? Cada um ouvia na sua própria língua, na língua de cada uma daquelas pessoas que estavam ouvindo. Estavam, pois, atônitos e assim admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando, e como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Mas não para por aí, ele diz quais são as línguas, olha, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirenes, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Vejam, eles estavam ouvindo em alguma língua estranha ou numa língua conhecida? Para os discípulos era uma nova língua, porque eles não falavam essas línguas. Eles eram rudes pescadores, com exceção de Mateus, que era uma pessoa jamais assim falada, mas o que estava falando essas palavras, quem era? No capítulo 2, Pedro. E quem era Pedro? Um humilde pescador, um rude pescador. Foi ele que disse essas palavras. Então vejam, ali houve uma necessidade, eles estavam falando numa língua em que pessoas ali entenderam. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado
dessa pregação de Pedro. Veja, em Atos, no capítulo 2, versículo 41, olha o que diz. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então Pedro pregou, o dom de línguas ele foi dado para a pregação do evangelho, não para que as pessoas entendessem o evangelho, pessoas que não poderiam entender. Os discípulos não tinham tempo de estudar novas línguas para sair pelo mundo. Esse é o contexto bíblico. Agora vejam que é mais interessante. No capítulo 4 de Atos, olha, se repetiu o que aconteceu lá no Pentecostes, só que com uma diferença. Olha só. Tendo eles orado, exatamente, se vocês lerem os versos 1 e 2 de Atos 2, vocês vão ver que o lugar onde eles estavam tremeu e o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas olha aqui, ó, Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Anunciaram a palavra de Deus. Eles falaram línguas aqui ou não? Não. E por que eles não falaram em línguas aqui? Porque não havia estrangeiros aqui, irmãos. É bem simples. Vejam, é bem simples. Eles não falavam. Agora, aí onde a maioria dos nossos irmãos usam para dizer das línguas estranhas, deveria se usar o Pentecostes. Mas usa o capítulo 14 do livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14. Só falar um pouquinho para vocês dessa cidade de Corinto. E algo interessante também, relacionado àqueles 2 versículos. Olha só, Corinto, ele era uma porta de entrada aqui na Europa. Era uma porta de entrada na Grécia. Corinto era a principal cidade portuária da Grécia. Você, vindo pelo Mediterrâneo, Corinto era uma cidade portuária, por onde passavam muitos estrangeiros. E aí o que acontece? Se você ler toda a carta de 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, você vai achar uma coisa. Essa igreja, Paulo teve problemas. Paulo escreveu a carta de 1 e 2 Coríntios para corrigir erros doutrinários que ocorriam naquela igreja. Paulo disse que encontrou lá até o homem que vivia com a mulher de seu pai, ou seja, com a madrasta. Pai e filho viviam com a mesma mulher. Se vocês lerem logo nos primeiros versículos, lá havia problemas. É de lá que surgiu. Pessoas contra a questão se você devia comer ou não uma carne comprada lá no açougue. Aí tem toda essa questão. As mulheres cortar o cabelo, surgiu aí a teoria a doutrina do véu. É de lá de Coríntios também. A Santa Ceia estava sendo praticada de forma errada e Paulo foi para corrigir. E na cidade de Corinto, então, muitas pessoas, como havia muitos estrangeiros, ali muitas pessoas haviam sido dotadas do dom de línguas e estavam falando na igreja o tempo todo, igual eu falei para vocês aqui. Eu falei aqui, mas quem entendeu? Ninguém. Qual foi a utilidade de eu ter falado? Nenhuma. Porque não edificou ninguém aqui. Ninguém entendeu o que eu falei. Eu citei João 3,16, citei Apocalipse 14,8, citei o Salmo 121, Salmo muito lindo, os versos 1 e 2, mas vocês não entenderam. Então qual foi a utilidade? Nenhuma. O único que foi edificado aqui, quem foi? Fui eu. Mas os dons, eles não foram dados para a minha edificação. Eles foram dados para a edificação da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. Se vocês pegarem na Bíblia também, vocês vão ver que numa outra cidade que ficava lá do lado oposto, olha só, aqui ó, na Ásia Menor é a atual Turquia, que também era uma outra cidade portuária, a cidade de Éfeso. Lá também se manifestou o dom de línguas, porém, com um detalhe, Paulo não escreveu nenhuma carta falando do dom de línguas para Éfeso. Por quê? Porque lá estavam utilizando o dom de maneira correta. Então, veja, o texto que eu citei para vocês, de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, ele diz o seguinte, olha só, na Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução mais usada no meio pentecostal, só ela tem a palavra estranhas, nenhuma outra tradução tem, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Esse é o principal verso usado.
Vocês entenderam o que é falar com Deus e falar em mistério? Porque só Deus entende. Na igreja, Paulo estava falando da manifestação do dom da igreja, tá certo? Vejam, se você comparar com a Almeida Revista Atualizada, ele diz assim: pois quem fala, língua estranha não, em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Agora, é dessa Bíblia aqui, eu até tirei uma foto para colocar aqui. Essa partezinha que está grifada em amarelo é o texto em grego. Olha como está escrito: Rogar, lalon, glossê, uki, anthropos, ou anthropos, lalei, alá, to, theo. Udeis, gar, acuei, pneumati, de lalei, misteria. Misteria. O que ele está dizendo aí? Vejam, essa palavra estranha não aparece no texto grego. A palavra novas, ele apenas fala línguas. Olha só, eu vou traduzir aqui palavra por palavra, só para vocês verem aqui, ó. Gar é a mesma palavra que ele fala lá em João. Porque, pois, essa aqui é pois, lalon, que é de laléu, quer dizer falar, pois fala línguas, não o antropos, ou anthropos. O que quer dizer antropos? Homens, né? O que fala línguas não fala a homens, fala a Deus. Não tem a palavra estranha. Essa palavra ela foi adicionada na Almeida Revista Corrigida. Esse é o texto grego, é esse aqui, ó. Aqui eu tenho o texto hebraico e o texto grego. Ela não tem. Então, por isso que gera toda essa confusão, né? Eles veem essa palavra estranha. Agora, olha só, o que se considerar o resto. Olha como é tudo errado. Isso está no próprio capítulo. Paulo está corrigindo a igreja sobre o erro. Olha só, ele diz assim, ó, versos 9 a 13. Assim vós, se com língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis, verso 10, como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, é o quê? Sem sentido, né? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, olha só, procurai progredir para a edificação, que desejais os dons, procurai progredir para a edificação do quê? Da igreja, para crescimento da igreja. Ele diz assim, pelo que fala em outra língua, deve orar para quê? Para que outro interprete. Se eu falar em língua, eu poderia ter falado tudo o que eu falei aqui no início, mas eu teria que orar se tivesse uma multidão aqui, Senhor, ajuda com que tenha aqui com que aquele judeu, aquele grego que está aqui, ele entenda a mensagem. Ore, porque eles vão interpretar. Pode ser que o resto não entenda nada, mas eles vão interpretar e vai edificar a igreja, o corpo de Cristo. Agora olha só, nos versos 14 ainda do mesmo texto, olha só, 1 Coríntios 14, verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito, 3. E isso deve ser feito de que forma? Sucessivamente, um após o outro, não todo mundo gritando e falando ao mesmo tempo. E aí fala labassúrias, lá e canta la raia e todo mundo gritando. E se a pessoa quiser no meio, como aconteceu com um conhecido, que uma vez decidiu brincar no meio dos irmãos, enquanto eles estavam ali agitados, gritando tudo ao mesmo tempo, ele xingava o pastor, xingava as pessoas, e o povo todo gritando, glória a Deus, aleluia, e ele falando um monte de palavrão, porque ninguém entendia. O culto, ele tem que ser um culto racional, a Bíblia diz isso. Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. Ele diz assim, olha,
olha só o verso seguinte: mas não havendo intérprete, tem que fazer o quê? Ficar. Para que eu vou falar labassúrias na igreja, se ninguém interpreta, ninguém sabe o que é isso? Pergunta para alguém se alguém sabe. Eles não sabem. Vocês viram no início que os dois que falaram ali disseram que não entenderam nada. Então, se não tem quem interprete o que você está falando, Paulo diz, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, tudo porém seja feito com o quê? Com ordem e decência. Eu queria falar para vocês de uma pessoa, a maioria de vocês deve conhecer ele, o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, irmãos, ele tem o dom de línguas. Ele nunca estudou numa escola de língua inglesa, para aprender inglês. Quando ele estava estudando, estava na comportagem, trabalhando, ele era de uma família muito pobre, muito humilde, e ele vendia, vocês sabem que os alunos adventistas, eles, para pagar a escola, eles vendem livros, são comportores. E ele foi comportar na casa de uma senhora, e aquela senhora não comprou os livros. Aconteceu algo meio parecido com meu filho lá no Paraná também, que ele não foi bem sucedido nesse trabalho aí. Eu tive até que depois pagar e bancar parte das despesas dele, porque ele não conseguiu nem para pagar as despesas, quanto mais para pagar o curso. E o Rodrigo, ele foi vender livro para uma senhora e ela ficou com dó dele, né? E aí não comprou os livros, mas ela deu uma apostila, um livro de inglês. E ele estudou esse livro por 10 dias. Em 10 dias, depois que ele estava com o livro ali estudando, né? Ele não foi à escola, não teve professor, era simplesmente um livro. Ele foi numa viagem de Belo Horizonte até Salvador, e nessa viagem ele encontrou 2 mulheres muçulmanas, estrangeiras, que não falavam a língua portuguesa. E ele começou a dialogar com elas em inglês, elas entendiam inglês. Ele pregou o evangelho para elas. E esse homem, ele pregou, inclusive, para um dos reis, né? O Rodrigo Silva, ele pregou para um dos reis da Nigéria, só para você ter uma ideia. Ele conhece bem o hebraico, esteve lá em Jerusalém, o hebraico ele estudou, mas o inglês não. Depois do inglês, aí ele desenvolveu outros dons, mas vejam, foi realmente agraciado com o dom do Espírito Santo. E nós devemos orar para que realmente nós possamos ter esse dom, mas para evangelizar pessoas de outras nações que não conhecem. Se você de repente encontrar alguém que precisa ouvir as maravilhas do poder de Deus. E eu queria falar para vocês, quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Veja, o próprio Jesus disse, Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo no momento em que ela é submersa nas águas. Ela recebe o dom do Espírito Santo para falar do Evangelho. Vocês veem, o exemplo maior na Bíblia é o de Jesus Cristo. Quando foi que Jesus, é lógico que Jesus o Espírito Santo ele já tinha, mas para nos mostrar o exemplo e para dar autenticidade até ao seu ministério, Jesus, olha só, Mateus 3,16, batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Jesus recebeu o Espírito Santo no momento do batismo, e o Espírito depois nós conhecemos que o conduziu até o deserto da Judéia, onde ele foi tentado por Satanás. Agora, qual é a evidência de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? É falar línguas? O que a Bíblia diz? Qual é a evidência? Como é que você sabe que uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo? Isso acontece logo após o batismo. Olha só, Gálatas 5, 22, 23. É você manifestando o fruto do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo na sua vida, que é o que Jesus manifestava: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a evidência de que você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo.
lógico que o batismo com o Espírito Santo ele tem que ser diário, renovado diariamente. Mas o momento em que você é selado com o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, ele está vinculado ao batismo das águas. Não são dois eventos, que um evento que você tem que se esforçar, irmãos. Eu conheço a história de um irmãozinho lá de Jundiaí, que ele contou que por muitos anos ele ficou se sentindo, e ele era considerado um cristão de segunda classe, o que não fala línguas, porque ele é um cristão inferior. Quem fala línguas aí é considerado um cristão de top. E ele disse que começou a observar até que um dia, ele de tanto ouvir, que são repetitivos, ele falou também, falaram, o irmão fulano de tal foi batizado com o Espírito Santo. E aí ele falou, puxa, mas eu não falei, eu só copiei. De tanto ouvir, de tanto vir na igreja, nos cultos, cada culto, o irmão fulano, o irmão Beltrano. Então, ouvindo aqueles sons, eu fui e decorei, e falei também. Ele falou, mas eu não falei nada. Então, meus queridos, você que está aqui hoje, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, eu desejo de coração de que, ao você conhecer a verdade, que você tome uma posição ao lado da verdade. A Bíblia, ela é o único caminho seguro que conduz à vida eterna. Se você está no erro, se você está seguindo por um caminho, e você vê que aquele caminho não vai te levar ao destino certo, que ele está te levando por outro caminho, te desviando, volte, procure o caminho correto, o caminho que leva à salvação. Que Deus nos abençoe. Eu ia cantar uma música, irmão, mas como o tempo já está bem avançado, então fica para uma outra ocasião. Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. E desde já eu quero agradecer a todos vocês pela sua paciência. Esses são estudos que tinham muita coisa para falar, mas o tempo age contra nós. Mas eu espero ter contribuído de alguma forma para que vocês cresçam no conhecimento da palavra de Deus e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos em mãos a Tua palavra, a única fonte de verdade, Senhor, a única regra de fé e prática do cristão. E a ela, Senhor, através dela que nós devemos buscar encontrar Jesus, seguir como placas indicativas no caminho do céu, assim a Tua palavra, iluminando o nosso caminho como uma lâmpada. Que nós, Senhor, não fiquemos apegados a teorias humanas, algumas delas, como nós vimos aqui nesses domingos, que vieram até mesmo da filosofia grega, de crenças pagãs e que adentraram o cristianismo, e milhões de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas, seguem essas teorias porque alguém as ensinou de forma engenhosa. Mas a Tua palavra, ela é clara e ela dá entendimento, como diz o sábio Salomão, dá entendimento ao simples. Aquele que abre o seu coração, que roga pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele age em seu coração, pois esse é o seu papel deixado por Jesus, convencer do pecado, convencer da justiça, convencer da verdade, Senhor. Pedimos ao Pai que nos conceda uma boa semana na Tua companhia, que os Teus anjos nos protejam e nos livre de todo mal, nos abençoe, nos leve para casa em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém.